Pedidos aí, os chorões de plantão, postando aí uma videoaula de eletroquímica, falando nesse momento especificamente sobre pilha, tá? Então, a pilha ela vai estar dentro do conteúdo de eletroquímica, e a eletroquímica ela estuda os fenômenos que fazem a transferência de elétrons, né? Que são característicos nas reações de oxidorredução. O conteúdo de eletroquímica está dividido em duas partes: o conteúdo de pilhas e baterias, que são dispositivos em que uma reação espontânea de oxidorredução produz corrente elétrica, e a eletrólise, que é o processo contrário, é no processo no qual uma corrente elétrica produz uma reação de oxidorredução. A primeira pilha desenvolvida, por volta de 1800, foi produzida por Alessandro Volta, né? Ele constituiu um eletrodo formado por uma placa de zinco, uma placa de cobre, separados por um algodão embebido em salmoura, né? E a transferência de elétrons se dava aí do zinco para o cobre. Esse conjunto aí ficou conhecido como eletrodo. Eletrodo é uma palavra de origem grega que significa percurso do elétron, caminho do elétron. Então esse é o eletrodo da pilha de Alessandro Volta. O termo pilha vem justamente porque, como pode se ver aqui na imagem do Alessandro Volta, ele pegou vários eletrodos desse ampliado aqui e empilhou, né, como está em cima da mesa aí na imagem, e aí o empilhamento dos eletrodos deu origem ao termo pilha. Vem disso daí, tá? Porém, a pilha mais famosa é a pilha de Daniel, que é essa pilha aí que tem as suas características, né? Eu digo para os alunos que se você entende a pilha de Daniel, você vai entender qualquer tipo de pilha, né? Quais são as principais características da pilha de Daniel? Bom, a pilha de Daniel é formada por duas cubas eletrolíticas, ou seja, por dois recipientes que vão ocorrer o fenômeno eletroquímico, né? Então você tem o recipiente da esquerda, onde tem o eletrodo de cobre imerso numa solução de sulfato de cobre. E na direita você vai ter o eletrodo, a célula eletrolítica com o eletrodo de zinco imerso numa solução de sulfato de zinco, tá? Os eletrodos estão conectados por um fio metálico, que tem ali uma resistência representada na forma de uma lâmpada, e as células eletrolíticas estão em contato, né, se mantêm comunicadas através da ponte salina, que é preenchida com sulfato de potássio, tá? É o sulfato de potássio que está preenchido aí na solução salina. Então essa é a característica da pilha de Daniel. Observa que a seta está indicando que a transferência de elétrons se dá do zinco para o cobre, ok? Isso é uma informação importante para quando encontrar questões que trazem esquemas de pilha semelhantes a essa. O sentido dos elétrons é uma informação importante. Observa também nos eletrodos, ó, no eletrodo de cobre, por exemplo, você tem uma seta que indica que o íon cobre vai dar solução para o eletrodo, e no eletrodo de zinco você tem uma seta indicando que o zinco vai do eletrodo para a solução. Isso são informações, são detalhes no esquema que fazem uma diferença danada. Após certo tempo do funcionamento da pilha de Daniel, o que vai acontecer? Observa que o eletrodo de cobre está aumentando sua massa, enquanto que o eletrodo de zinco está diminuindo a sua massa, né? Tem a versão aqui, tem uma ampliação aí tanto do eletrodo de cobre quanto do eletrodo de zinco. Observa que o eletrodo de cobre está tendo aumento de massa e o eletrodo de zinco está tendo perda de massa. E aí vem as explicações aí na tabela logo abaixo. Você tem o espessamento da lâmina de cobre, ou seja, o aumento, né, do tamanho da lâmina de cobre, e diminuição da cor azul. Cor azul que é o que? É um característico do íon cobre, né? Então o íon cobre ele vai dar solução para o eletrodo.
Então por isso que a solução diminui a sua cor azul, tá? E aí nessa parte aqui da tabela que fala do eletrodo de cobre, a gente tem a semi-reação de redução, porque o íon cobre que está na solução ele é 2+, ele vai reduzir para cobre zero, que é o cobre sólido, que é o que vai estar presente na lâmina, que está presente no eletrodo. Então por isso que diz aí, o eletrodo em que ocorre a redução é o catodo, tá? Aí entra aquela dicasinha, né? Vogal com vogal, consoante com consoante. Então você tem na redução é o catodo, consoante com consoante. No eletrodo de zinco você vai ter a corrosão da lâmina de zinco, tá? E isso acontece porque o zinco ele vai sofrer oxidação. E aí tem nessa parte da tabela que fala do eletrodo de zinco a semi-reação de oxidação, tá? O eletrodo em que ocorre a oxidação é o anodo. Aquela mesma dica, né? Vogal com vogal, consoante com consoante. Então, se aqui é oxidação, vai ser o anodo. Lembrando que as palavras cátodo e anodo remetem a cátion e ânion. Cátion é o íon positivo, ânion é o íon negativo. Então, cátodo vem de cátion, vai ser o polo positivo. Anodo vem de ânion, vai ser o polo negativo. Pela análise das duas semi-reações, né, que no caso são as semi-reações de oxidação e redução, a gente vai poder aí fazer várias considerações, entre elas montar a reação global. O que está apresentado aí é que você tem a reação global, veja, você cancela aqui a quantidade de elétrons, lembrando que para cancelar as quantidades de elétrons elas têm que ser iguais, e você cancela sempre o que está no reagente de uma semi-reação com o que está no produto de outra semi-reação. E aí, cancelou os elétrons, vai garantir tudo que é reagente vai permanecer como reagente, tudo que é produto vai permanecer como produto. Então tá aqui, ó, a reação global, ela é na verdade um somatório da semi-reação que acontece no anodo com a semi-reação que acontece no catodo, ou seja, semi-reação de oxidação com a semi-reação de redução. E aí, ó, olha o que está em negrito aqui no primeiro parágrafo dessa página. Os elétrons, por apresentarem carga negativa, migram para o eletrodo positivo, o polo positivo, né? E isso é um princípio da eletrostática, né? Os opostos se atraem. Se a gente voltar lá no esquema da pilha de Daniel, nós vamos ter uma informação importante, que é o seguinte: os elétrons eles estão circulando aqui pelo fio metálico, né? Que é o chamado circuito externo. Pela ponte salina vão circular os íons, né? Porque à medida que essa pilha entra em funcionamento, você começa a ter uma sobrecarga de íons positivos e negativos em cada célula eletrolítica. Então, para garantir que essa pilha funcione por mais tempo, você tem que possibilitar a migração dos íons de um lado para o outro, para que a transferência de elétrons continue ocorrendo por mais tempo. Então, voltando lá onde nós estávamos, né? Aqui as semi-reações, aqui a reação global, e isso aqui que é uma informação importante, que é a notação oficial da pilha. Na notação oficial da pilha, primeiro a gente faz a representação do que está ocorrendo no anodo, ou seja, o polo negativo da pilha. Depois a gente vai representar o que está acontecendo no catodo, que é o polo positivo. Separando o anodo do catodo, vai ter essa dupla barra aqui, que representa a ponte salina, tá? No caso da pilha de Daniel, o anodo é o zinco, é o polo negativo, é ele que sofre oxidação. E o catodo, que é o polo positivo, é o cobre, que está sofrendo a redução. Então tá aqui, ó, anodo, dupla barra que é a ponte salina e o catodo do lado de cá. Isso levando como referência a pilha de Daniel, porque fazendo e entendendo a pilha de Daniel, você consegue fazer e entender qualquer pilha. Potencial das pilhas. Potencial de redução e oxidação. Nós vamos ver aí que no caso da pilha de Daniel, né, os eletrodos são zinco e cobre, e
o cobre ele vai ter um maior potencial de redução, enquanto que o zinco vai apresentar um maior potencial de oxidação. Esses valores são valores tabelados, existe uma tabela, né, que deve estar aqui mais à frente, provavelmente. E esses valores vocês vão consultar na tabela, né, quem é que vai ter a prioridade, o maior potencial de redução ou de oxidação, e em cima disso vai poder determinar a ocorrência do fenômeno dentro da pilha. A IUPAC, que é a Organização Internacional que regulamenta a química, ela orienta para que essa tabela ela seja trabalhada com os potenciais de redução. Tá? Então é comum você encontrar só os potenciais de redução na tabela. Ah, professor, mas e o potencial de oxidação? Eu não vou precisar? Vai. O potencial de oxidação é numericamente igual ao de redução, só que de sinal contrário. Então é só inverter, na verdade. Tá? Mas como que foi medido esses potenciais padrões? Primeiro, que foi definido um eletrodo padrão, que foi o eletrodo padrão de hidrogênio. Ele foi definido como eletrodo padrão, e aí foram montadas diversas pilhas utilizando eletrodos, onde um deles era o de hidrogênio e o outro eletrodo era o eletrodo do qual se queria descobrir o potencial. Porque para o potencial de hidrogênio, do eletrodo de hidrogênio, foi atribuído valor zero. E aí, em função da variação que se dava com a presença de um outro eletrodo, definia-se o potencial do eletrodo que estava junto com o hidrogênio. Então era mais ou menos isso aqui que acontecia. Você tem aqui, ó, a determinação do potencial do eletrodo de zinco. Então foi montada uma pilha de zinco e hidrogênio, que o hidrogênio é o eletrodo padrão. E aí quando você monta uma pilha de zinco e hidrogênio ligada a um voltímetro, o voltímetro ele vai fazer uma marcação de 0,76, que é a quantidade de corrente que está passando ali, né, na transferência de elétrons do zinco para o hidrogênio, que vocês podem perceber que é o zinco que está sofrendo uma oxidação aí nessa imagem, né? Então, dessa forma, o potencial de oxidação do zinco é mais 0,76. O potencial de oxidação é mais 0,76. No entanto, como eu falei para vocês, que a IUPAC recomenda que seja trabalhado com potencial de redução, veja que aqui no finalzinho, ó, potencial de redução do zinco, ó, vê que está aqui zinco 2+, chegando a zinco 0, é menos 0,76. Ou seja, numericamente igual ao que deu aqui no voltímetro, só que de sinal contrário. Por quê? Porque aqui no voltímetro, esse potencial que apareceu aqui é um potencial de oxidação. Olha o zinco aqui e olha ele do lado de cá. Ele sofreu oxidação, ó. Ele foi corroído. Mas aí o IUPAC recomenda trabalhar com potencial de redução. Então eu vou trabalhar com esse valor com sinal trocado. Ok? Tá aí a tal tabelinha de potencial padrão. Ó. Essa tabela é uma tabela de potencial padrão de redução. É uma tabela que está certinha, de acordo com o que a IUPAC recomenda. Não tem que decorar isso aí, tem só que entender. São todas semi-reações de redução. Já que eu estou falando de potencial padrão de redução, tem que ser semi-reação de redução. E os potenciais estão aqui. Ó. Quando você vai calcular a DDP de uma pilha, você imagina, por exemplo, a pilha entre zinco e cobre. Cuidado com o cobre, que tem dois estados de oxidação do cobre, tá? Tem o cobre mais 1 e o cobre mais 2. Então observa aqui, ó, cobre mais 2 chegando a cobre mais 1. A pilha de Daniel não usou esse. A pilha de Daniel usou de baixo aqui, ó. Cobre 2 chegando a cobre 0, tá? Então você tem o potencial padrão de redução aqui mais 0,74 e o do zinco menos 0,76. Quem tem o maior potencial de redução? O zinco, que é menos 0,76, ou o cobre, que é mais 0,34? O cobre, né? Tem maior potencial de redução. Então o cobre vai reduzir, porque ele tem um maior potencial de redução. Mas se eu tenho que ter um reduzindo e um oxidando,
e eu tenho ali o cobre e o zinco, já sei que o cobre vai reduzir, obrigatoriamente o zinco vai o quê? Vai oxidar. Então o potencial dele não é esse, o potencial dele é contrário a esse aqui, é mais 0,76. Mas para fins de cálculo da DDP, não muda sinal nenhum não. Utiliza aquela regrinha que eu já falei para vocês. Potencial padrão maior, no caso, mais 0,34, menos o potencial padrão menor, ou seja, menos 0,76. E aí, sinal vai trocar o sinal, né? Porque vai ter um sinal de menos antes do parênteses. Vai ficar mais 0,34 com mais 0,76, que vai dar mais 1,10 volts. Ok? Isso daí vocês têm aí no caderno, porque é o exemplo que eu utilizo quando falo de pilha de Daniel, que tem que ser zinco e cobre. Falou em pilha de Daniel, falou em eletrodo de zinco e cobre. Aqui está falando mais uma vez do cálculo da DDP da pilha, que DDP significa diferença de potencial, mas que também pode ser representado por ΔE. O que significa o ΔE? Variação do potencial. Ou também pode ser tratado como Fem, que é a força eletromotriz. Ok? Aqui é a formulazinha, como eu falei para vocês. Ó, observa que ela pode aparecer de 3 formas para vocês. Eu normalmente falo só dessa primeira aqui. Ó. Variação do potencial padrão é igual ao potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Tá? Mas, matematicamente, existem outras possibilidades. Eu falo só uma porque já é o suficiente para confundir a cabeça do aluno. Mas, se eu inverter o sinal de todo mundo aqui, né, do potencial de redução, eu passo a ter potencial de oxidação. Certo? Quem era potencial de redução, se eu inverter o sinal, vira potencial de oxidação. E aí a fórmula também vai ficar desse jeito aqui, ó. Variação do potencial padrão é igual potencial padrão de oxidação maior menos o potencial padrão de oxidação menor. Ah, professor, mas e se eu quiser trabalhar com um oxidando e o outro reduzindo? Porque é o que acontece. Um está oxidando e o outro está reduzindo. Aí você cai nessa terceira fórmula aqui, ó. Variação do potencial padrão é igual potencial padrão de quem está oxidando mais o potencial padrão de quem está reduzindo. E aí, obviamente, respeitando a regra de sinais. Bom, espero que isso tenha ajudado, pelo menos para a pilha, com relação à eletrólise. Num outro momento a gente vê como é que faz.